O Espírito dos Mares. Capítulo 5. Reconhecimento. Riet virou o restante do rum que havia em sua taça. Logo depois que o grande Storm foi embora, por minha sorte, um ermitão em um pequeno bote me resgatou. Ele cuidou de minhas feridas utilizando ervas medicinais. Riet ficou desacordado por muitos dias. Quando voltou à consciência, estava bem fraco, com a pele pálida e gelada. O eremita lhe servia sopa feita de caldo de grãos e ervas. Os dias foram passando e Riet foi se recuperando. O ermitão o havia levado para uma ilha onde havia uma pequena plantação de vários vegetais e algumas árvores frutíferas, além de muitas ervas medicinais diferentes, e uma pequena cabana de madeira construída pelas mãos do ermitão. Riet viveu com aquele velho ermitão por alguns meses, enquanto se recuperava. Foi aos poucos recolhendo peças de madeira e construindo um pequeno barco. Aproveitou o tempo para aprender algumas coisas com um ermitão, que pouco falava, e também ensinou a ele várias formas diferentes de utilizar as ervas que existiam ali. A cicatriz já estava bem fechada, mas o buraco ficou no lugar de seu olho esquerdo. O eremita, antes de costurar, teve que arrancar seu globo ocular, para que conseguisse dar pontos internos e assim fazer com que o sangramento parasse, salvando-o de uma morte por hemorragia. Riet havia perdido tudo. Somente lhe restou a roupa que estava vestindo, com algumas adagas afiadas em sua cintura e a malha de proteção de seu corpo. Não lhe sobrou mais nada, nem moedas de ouro, nem equipamentos, nem tripulação. Esse tempo todo que passou na ilha o fez refletir sobre sua vida e suas atitudes. Se quisesse voltar a ser um capitão de navio pirata, teria que recomeçar do zero. Antes precisava sair daquela ilha e voltar a viver com a civilização. Enquanto construía seu pequeno barco, pensou em quais seriam seus planos. Assim que o barco ficou pronto, se despediu de seu amigo eremita e agradeceu por toda a sua ajuda e por ter salvado sua vida. Perguntou ao eremita o que ele poderia fazer em troca para recompensar tudo aquilo, mas o eremita não quis nada. Apenas lhe desejou boa viagem. Enquanto navegava no pequeno barco com alguns mantimentos e ervas que levava da ilha, continuou pensando no que faria, e pensou na atitude do ermitão, que salvou a sua vida. Cuidou de seus ferimentos, deu abrigo, mesmo sem o conhecer. O ermitão lhe ajudou, virando um verdadeiro amigo. E era exatamente isso que Riet precisava: encontrar amigos de verdade, pessoas a quem pudesse entregar a sua vida e que o protegeriam com a própria vida também. E foi exatamente esse plano que seguiu. Encontrou terra firme com seu pequeno barco, caminhou até encontrar uma cidade. Rasgou um pedaço de sua camisa, fazendo uma bandana para cobrir suas orelhas e seu olho esquerdo. Caminhou por alguns dias sobrevivendo como podia. Não demorou muito e encontrou uma cidade chamada Midsand, de porte médio, cercada por muros e vigiada por guardas. Chegou parecendo um mendigo, e os guardas barraram a sua entrada. Teve que oferecer de presente uma de suas 3 adagas para comprar a entrada na cidade. Encontrou uma cidade movimentada. As construções eram uma grudada à outra, o chão revestido de pedras brancas. Muitas carroças trafegavam pelas ruas. Caminhou pela cidade até chegar ao porto, olhando para toda a sua extensão, e logo descobriu que estava em uma cidade na região central. Neste porto, Riet começou a refazer a sua vida, encontrando serviço novamente de carregador de navio, voltando a juntar moedas de ouro. Aos poucos, foi ajeitando a sua vida, comprando algumas roupas novas e arrumando o visual. Comprou uma vara de pescar e nas horas vagas pescava para comer e vender. Foi melhorando de vida, porém este não era o seu único objetivo. Estava sempre de olho nas embarcações que atracavam no porto, tentando encontrar algum grupo que demonstrasse ser mais unido. O negócio com a pescaria cresceu, rendendo-lhe mais e mais moedas de ouro. Ele parou de trabalhar com o carregamento de navio e começou a prestar serviços como cuidador de animais, pelos estaleiros de cavalos da cidade de Midsand. Já havia comprado roupas melhores, chapéus de pirata e outros utensílios, mas a sua aparência ainda não lhe agradava e nem agradava a quem lhe via. Foi quando decidiu deixar de usar o trapo que usava na cabeça para esconder suas orelhas e sua cicatriz no olho.
O chapéu de pirata já o ajudava a esconder as suas orelhas. Comprou no mercado um olho de vidro, que era feito de uma pérola de tamanho grande, que fosse perto do tamanho do globo ocular. Procurou um pintor para desenhar um navio pirata na pérola e depois gastou parte de suas economias com um cirurgião, para costurar parte do seu olho esquerdo, de forma a deixar a pérola bem fixada em sua cavidade ocular. Para finalizar, completou com um tapa-olho preto. Os anos foram se passando. Ele continuou com seu trabalho, também procurando um grupo de marujos ou piratas que fossem de seu agrado. Não seria uma tarefa fácil encontrar um grupo certo. Algum dia teria que arriscar, teria que ser uma escolha perfeita, pois seu plano era encontrar um grupo unido, preparado fisicamente, que fossem bons de briga e tivessem vontade de viajar pelo mundo em busca de tesouros perdidos. Não pretendia voltar a ser um pirata para viver de saquear nobres. Queria algo diferente, mas teria que conseguir muito ouro para alcançar o seu objetivo principal. Precisava do ouro para conseguir um navio de grande porte, e queria, com esse navio, formar um grupo maior ainda. Estava disposto a treinar todos que o acompanhassem, pois não queria somente formar um grupo de um bando de piratas que não soubessem duelar. Teria que ter em suas mãos pessoas bem treinadas, para ter um grande navio com piratas ou marujos de valor, que, mesmo em número menor, fizessem a diferença em conjunto. 4 anos depois, enquanto passeava pelo pier do porto, avistou um navio de médio porte se aproximar, com velas cinzas e uma bandeira rasgada. Seus tripulantes vibravam de alegria, todos com copos na mão, bebendo rum e dançando até a chegada do navio ao porto. Enquanto um dos homens amarrava o navio no pier, os outros desciam abraçados um ao lado do outro, e rindo. Alguns estavam mal vestidos, enquanto outros carregavam uma boa vestimenta. Pelo tipo de embarcação e pelo estilo da tripulação, aquele certamente era um navio pirata. Hiet continuava observando de longe, enquanto os últimos viajantes daquele navio desciam. Um negro de cabeça raspada de meia-idade, forte, bem vestido, com tatuagens em seu rosto e um chicote enrolado em seu cinto. Ao lado dele, uma belíssima dama, bem jovem, de pele morena e lindos cabelos pretos e longos, cujo corpo era bem definido. Ela usava chapéu de um pirata e uma cimitarra amarrada em seu cinto. Era a primeira vez que via uma mulher navegando junto com piratas. E por último, um rapaz jovem de pele branca, cabelos lisos repartidos ao meio. Sua camisa entreaberta mostrava uma parte de uma cicatriz em seu peito. Ele estava bem vestido e parecia estar alegre. Ele não acreditava no que estava vendo. Esfregou seu olho direito na intenção de enxergar melhor. Não seria possível que ele estivesse vivo. Ele achou que teria sido o único sobrevivente daquela noite, mas parecia que alguém tivera a mesma sorte que ele. Não havia como esquecer aquele rosto, e com aquela cicatriz em seu peito, só poderia ser ele, só poderia ser Brandon, aquele que um dia fez parte da tripulação de Illard e que teve seu pai assassinado, o Conde. Algo já havia despertado o interesse de Hiet por aquele grupo, e ainda mais agora, vendo que Brandon fazia parte dessa tripulação. Resolveu segui-los. Por alguns dias acompanhou-os de longe, vendo onde estavam hospedados e observando as conversas e atitudes sempre que conseguia. Ele identificou naquele grupo exatamente o que queria: uma tripulação que aparentava ser unida e feita com muitas amizades, uma tripulação que já tinha seu capitão, aquele homem negro que andava com chicote, além de ter como membros Brandon e uma linda mulher. Era perfeito, e era tudo o que precisava. Estava decidido, iria tentar entrar para aquela tripulação. Antes precisava saber quais eram os planos daqueles homens, e precisava contar sua história ao capitão daquele navio. Somente assim poderia ter sua confiança para que então pudesse ter a chance de entrar para a tripulação e fazer parte mais uma vez de um grupo de piratas, e poder se aventurar em busca de seus objetivos. Foi assim que encontrei você, Capitão Durham, e sua tripulação. Por tudo isso que aconteceu, e em busca dos meus ideais, decidi lhe chamar aqui neste quarto para podermos conversar, para que soubesse tudo o que passei
e para saber quais são meus planos. Tenho muito desejo de seguir com vocês, mas preciso saber se me aceitam e preciso saber quais são seus planos, pois somente seguirei se seus objetivos forem compatíveis com os meus. Não pretendo mais ser aquele pirata que costumava ser. Quero seguir um estilo diferente. E então, o que me diz, Capitão Durham?